Jesus Cristo ainda está falando com você. Como vencer a cegueira espiritual e ouvir a voz de Deus. Há uma verdade que poucos têm coragem de encarar. Jesus nunca parou de falar. O problema não é o céu em silêncio, é o coração humano endurecido pelo barulho, pela religião e pela pressa. Milhões de pessoas oram todos os dias, frequentam igrejas, citam versículos, mas vivem com a sensação de que Deus não responde mais. Não porque Ele se calou, mas porque a cegueira espiritual se instalou sem que elas percebessem. O que acontece quando a voz de Deus continua ecoando, mas já não é reconhecida? O que muda quando alguém descobre que o silêncio que sente não vem de Deus, mas de um coração que desaprendeu a ouvir? E por que tantos cristãos sinceros estão tomando decisões erradas, seguindo caminhos confusos e vivendo relacionamentos que drenam a fé, mesmo acreditando que estão buscando a Deus? Existe uma diferença entre ouvir palavras religiosas e reconhecer a voz viva de Jesus. Existe um abismo entre barulho espiritual e direção do Espírito. E existe um ponto crítico onde a cegueira se disfarça de normalidade. Este vídeo não foi feito para quem busca mais informação. Foi feito para quem sente que algo se perdeu no caminho, para quem ora, mas não sente direção, para quem lê a Bíblia, mas não percebe vida, para quem ama a Deus, mas não consegue mais distinguir sua voz em meio a tantas outras. Ao longo desta mensagem, sinais invisíveis serão revelados. Enganos sutis serão expostos, e verdades simples, porém profundas, vão confrontar a forma como você tem tentado ouvir Deus, porque quando Jesus fala, Ele não grita, Ele não disputa a atenção, Ele chama pelo nome, e quem aprende a ouvir, nunca mais anda cego. Mas o que realmente impede alguém de reconhecer essa voz hoje? É isso que será revelado a seguir. Existe uma cegueira mais perigosa do que nunca ter visto. É parar de ouvir, achando que ainda enxerga. Milhões de cristãos continuam frequentando igrejas, fazendo orações, repetindo palavras sagradas, e ainda assim vivem como se o céu estivesse em silêncio. Não porque Deus parou de falar, mas porque algo dentro deles parou de perceber. O mais assustador não é o pecado visível, é a surdez espiritual disfarçada de normalidade. É caminhar achando que está no centro da vontade de Deus, enquanto ignora os avisos mais claros do Espírito. É confundir hábito religioso com intimidade. É citar Jesus sem ouvi-lo. Este vídeo não é confortável, é um confronto necessário, porque Jesus nunca deixou de falar. Ele continua chamando, continua alertando, continua corrigindo, continua guiando, mas nem todos estão ouvindo. Aqui você vai entender por que a voz de Deus parece distante, porque o discernimento se apagou em tantos corações sinceros, e como a cegueira espiritual se instala, sem fazer barulho. Você vai descobrir os sinais de que Jesus está falando. E porque muitos estão ignorando exatamente aquilo que poderia salvá-los de decisões erradas, caminhos perigosos e anos de frustração espiritual. Nada aqui é teórico, nada é religioso, nada é automático. É sobre ouvir novamente, é sobre ter os olhos abertos, é sobre voltar a reconhecer a voz que sempre esteve ali. E o que vem a seguir pode confrontar tudo o que você acha que sabe sobre fé, oração e relacionamento com Deus. Porque se Jesus ainda está falando, a pergunta não é se Ele fala, é se você ainda sabe ouvir. Você não chegou até aqui por curiosidade, nem porque o algoritmo decidiu te entregar este vídeo. Você está aqui porque em algum ponto da sua caminhada a voz de Deus ficou distante e isso começou a doer. Talvez você ainda ore, talvez ainda leia a Bíblia, talvez ainda frequente a igreja, mas lá no fundo algo mudou, a sensibilidade diminuiu, o discernimento ficou confuso e a pergunta que ninguém escuta começou a ecoar.
Porque eu não ouço mais como antes? Este canal existe para pessoas como você. Gente cansada da religião que faz barulho, mas não transforma. Gente ferida por sistemas, líderes e discursos vazios. Gente que ainda crê em Jesus, mas sente que perdeu a conexão viva com a sua voz. Aqui não falamos de regras, falamos de relacionamento, não falamos de culpa, falamos de despertar. Não falamos de um Deus distante, falamos de um Cristo que ainda fala. E se você ficar até o fim, talvez hoje você volte a ouvir. Há algo mais perigoso do que estar longe de Deus. É achar que está perto enquanto já não escuta mais a sua voz. Você continua orando, continua frequentando a igreja, continua usando palavras cristãs, continua dizendo amém, mas por dentro algo se apagou. O céu fala, mas você não reconhece. O Espírito alerta, mas você não percebe. Deus chama, mas você não responde. E isso não acontece de uma vez. A cegueira espiritual chega devagar, silenciosa, disfarçada de rotina. Você não acorda um dia cego. Você vai perdendo a sensibilidade aos poucos. Primeiro, a oração vira obrigação. Depois, a palavra já não confronta. Em seguida, o pecado deixa de incomodar. E quando você percebe, já não sabe mais diferenciar a voz de Deus da sua própria vontade. Esse é o estado mais perigoso da vida espiritual. Não é a rebeldia aberta, é a surdez espiritual confortável. Jesus enfrentou isso de frente. Ele falava com multidões que ouviam seus sermões, mas não entendiam sua voz. Viam milagres, mas não discerniam o reino. Conheciam a lei, mas não reconheciam o Deus da lei diante deles. E ele foi direto ao ponto. Vocês têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Isso não era ofensa, era diagnóstico. Porque ouvir a voz de Deus não depende de religião, depende de sensibilidade espiritual. Você pode estar cercado de palavras sobre Deus e ainda assim não ouvir Deus. Pode estar dentro da igreja e fora da direção. Pode repetir versículos e ignorar o Espírito. A cegueira espiritual não é ausência de fé. É excesso de ruído, ruído de opiniões, ruído de líderes, ruído de redes sociais, ruído de pressa, ruído de religiosidade. E quanto mais barulho, menos você escuta. Por isso Jesus nunca competiu com o barulho. Ele se retirava, silenciava, ouvia o Pai e depois falava com autoridade. Quem não aprende a ouvir no secreto, não reconhece a voz no público. Agora pare um instante e seja honesto consigo mesmo. Quando foi a última vez que você teve certeza de que Deus estava falando com você e não apenas confirmando algo que você já queria? Quando foi a última vez que a palavra te confrontou de verdade? Que a oração te quebrou por dentro? Que o Espírito te fez parar, repensar, mudar de rota? Porque Deus ainda fala. O problema não está no céu em silêncio, está no coração distraído. E aqui está a verdade que poucos aceitam. A maioria dos cristãos não se perde por maldade, se perde por falta de escuta. Decisões erradas nascem de ouvidos fechados. Quedas começam quando a voz de Deus é ignorada. Enganos prosperam onde o discernimento morreu. Mas hoje, algo mudou. Você não chegou aqui por acaso. Esse incômodo que você sente agora não é culpa. É o Espírito Santo tocando na tua sensibilidade adormecida. Porque quando Deus quer curar a cegueira espiritual, Ele começa despertando a consciência. E este é apenas o início. E a seguir, você vai entender por que tantas pessoas confundem a própria voz com a voz de Deus. E como isso tem destruído destinos inteiros sem que ninguém perceba. Deus nunca parou de falar. Quem parou de ouvir foi o coração distraído. Porque tantos não ouvem mais. Quando a voz de Deus é abafada pelo barulho religioso, há uma pergunta que precisa ser feita com coragem. Se Jesus Cristo ainda está falando, por que tanta gente não ouve mais?
O problema não é o silêncio do céu, o problema é o barulho da terra. Você pode estar dentro da igreja, cantando, orando, ouvindo mensagens e ainda assim não ouvir a voz de Deus. Porque a cegueira espiritual não começa quando a fé acaba. Ela começa quando a fé vira rotina. O coração se acostuma, a oração vira repetição, a palavra vira costume, o culto vira hábito. E aos poucos a sensibilidade morre. Não é rebeldia aberta, é distração silenciosa. Jesus enfrentou isso diretamente. Ele falava com pessoas que conheciam as Escrituras, mas não reconheciam a voz viva de Deus diante delas. Sabiam os textos, dominavam os rituais, mas estavam surdos espiritualmente. Por isso ele disse: vocês têm ouvidos, mas não ouvem. Não era falta de informação, era endurecimento do coração. E isso continua acontecendo hoje. A religiosidade cria uma falsa sensação de segurança espiritual. A pessoa pensa: eu frequento, eu participo, eu faço, mas não percebe que deixou de ouvir. O barulho religioso é perigoso porque ocupa o lugar da presença. Ele mantém a agenda cheia, mas o coração vazio. Mantém a boca ativa, mas o espírito anestesiado. E quanto mais barulho, menos sensibilidade. A voz de Deus não compete com ruído. Ela não grita para vencer distração. Ela se retira. E quando isso acontece, a pessoa começa a tomar decisões sem consultar o céu. Escolhe caminhos pela lógica. Aceita conselhos humanos. Confunde emoção com direção. Chama impulso de fé. E nem percebe que parou de ouvir Deus há muito tempo. Aqui está uma verdade dura, mas libertadora. Quem não cria espaço para ouvir, perde a capacidade de discernir. O Espírito Santo fala, mas só quem se aquieta escuta. O problema é que o mundo ensina pressa, o sistema religioso ensina desempenho, mas Deus ensina escuta. E ouvir Deus exige algo que poucos querem pagar: silêncio interior. Não é a ausência de palavras, é a ausência de orgulho. É calar a própria vontade. É parar de correr. É parar de justificar. É parar de se defender. É dizer no íntimo: Senhor, eu quero ouvir, mesmo que doa. Muitos não ouvem porque têm medo do que Deus vai dizer. Medo de ter que mudar. Medo de ter que deixar. Medo de ter que obedecer, então preferem o barulho. Mas Jesus não parou de falar. Ele parou de ser ouvido por corações distraídos. E aqui está o alerta. Se você não ouve mais Deus, não é porque Ele se afastou, é porque algo se colocou no meio. E agora você vai entender como Jesus fala hoje, não por religião, não por espetáculo, mas de formas que passam despercebidas por quem está espiritualmente cego. E isso pode mudar tudo. A voz de Deus não sumiu, foi abafada. Quando a religião fala alto demais e a voz de Deus se perde, havia pessoas que oravam todos os dias, conheciam as Escrituras, frequentavam o templo e ainda assim não ouviam mais Deus. Não eram incrédulos, não estavam fora da fé, estavam presos a um sistema religioso que falava tanto que abafava o céu. A cegueira espiritual raramente começa com rebeldia. Ela começa com acostumar-se ao barulho religioso. Essas pessoas aprenderam fórmulas, aprenderam palavras prontas, aprenderam rituais repetidos, aprenderam a falar sobre Deus, mas desaprenderam a ouvir Deus. E quanto mais o sistema crescia, mais a sensibilidade diminuía. A religião ensinou horários, mas não ensinou escuta. Ensinou regras, mas não ensinou intimidade. Ensinou comportamento, mas não ensinou discernimento. Ensinou a falar bonito, mas não ensinou a ficar em silêncio diante de Deus. O resultado foi um povo ativo, porém surdo. Eles confundiam a voz de Deus com a voz do líder.
Confundiam emoção coletiva com direção espiritual, confundiam tradição com verdade, confundiam repetição com obediência. E quando Deus tentava falar fora do padrão, eles não reconheciam. Foi assim nos dias de Jesus. Os fariseus liam a palavra que apontava para ele e não o reconheceram quando ele estava diante deles. Conheciam os textos, mas não conheciam a voz. Sabiam o que Deus disse no passado, mas não ouviam o que ele dizia no presente. Jesus chamou isso de cegueira. Não porque lhes faltava informação, mas porque lhes faltava coração sensível. O sistema religioso cria uma ilusão perigosa. Faz a pessoa achar que está ouvindo Deus, quando na verdade está apenas repetindo o que sempre ouviu de homens. E quanto mais tempo alguém vive assim, mais difícil fica discernir. Essas pessoas se tornaram especialistas em defender doutrinas, mas perderam a capacidade de perceber quando o Espírito Santo se move. Sabiam explicar Deus, mas não sabiam segui-lo. Sabiam citar versículos, mas não sabiam obedecer quando ele confrontava. A religião construiu muros onde Deus queria portas, construiu palcos onde Deus queria secreto, construiu barulho onde Deus queria silêncio. E assim, muitos passaram a vida inteira dentro do templo, sem nunca ouvir claramente a voz do céu. A cegueira espiritual não é ausência de fé, é excesso de ruído. Ruído de opiniões, ruído de regras humanas, ruído de expectativas alheias, ruído de tradições não questionadas, ruído de medo de errar, e nesse ruído a voz de Deus, que é mansa, se perde. Deus nunca competiu com o barulho, ele sempre falou com quem se dispõe a silenciar, mas o sistema ensinou o contrário. Ensinou que falar é mais importante do que ouvir, que agir é mais importante do que discernir, que fazer é mais importante do que esperar. E assim formou pessoas cansadas, confusas, frustradas, que fazem muito por Deus, mas quase não caminham com Deus. Quando Jesus apareceu, ele não gritou, ele não disputou espaço, ele não se impôs pelo volume, ele falava. E só quem tinha ouvidos espirituais reconhecia. Os cegos viam, os surdos ouviam, os simples entendiam, mas os religiosos não. Porque quem se apega demais ao sistema perde a sensibilidade para a voz viva de Deus. E esse é um alerta sério. Não é possível ouvir Deus enquanto se vive preso ao medo de desagradar homens. Não é possível discernir enquanto se repete tudo sem questionar. Não é possível ouvir a voz do Espírito quando o coração está condicionado a padrões humanos. A voz de Deus sempre chama para fora da cegueira, para fora do controle, para fora da aparência, para fora da dependência religiosa. E só escuta quem está disposto a deixar o barulho para trás. No próximo capítulo, a mudança de foco será direta e pessoal. Quando Deus fala, mas você não reconhece porque está ocupado demais tentando agradar pessoas. A religião fala alto, Deus fala baixo. Só quem silencia enxerga. Quando a religião cala o que o Espírito quer dizer, há um tipo de cegueira espiritual que não nasce do pecado escancarado. Ela nasce da religiosidade. É quando a pessoa continua frequentando a igreja, ouvindo mensagens, cantando louvores, repetindo palavras corretas, mas já não consegue ouvir a voz de Deus, porque trocou relacionamento por rotina, trocou intimidade por costume, trocou escuta por repetição. E isso é mais perigoso do que o afastamento declarado. Jesus confrontou esse tipo de cegueira com dureza. Ele não gastou suas palavras mais fortes com pecadores quebrados. Ele confrontou líderes religiosos, gente treinada na Bíblia, especialistas na lei, homens cheios de regras, mas vazios de sensibilidade espiritual. Ele chamou de guias cegos, não porque não conheciam textos, mas porque já não reconheciam a voz de Deus quando ela estava diante deles.
Esse é o perigo da religião sem espírito. Ela ensina o que dizer, mas não ensina a ouvir. Ensina o que fazer, mas não ensina a discernir. Ensina a obedecer regras, mas não a perceber o mover de Deus. E sem perceber, muitos cristãos hoje vivem assim. Eles oram, mas não escutam. Eles leem a Bíblia, mas só confirmam o que já pensam. Eles pedem direção, mas rejeitam tudo que confronta. Eles dizem que querem ouvir Deus, mas só aceitam uma resposta que combine com a própria vontade. Essa é a cegueira que Jesus mais combateu, porque a religião cria barulho espiritual, mas mata o silêncio onde Deus fala. Ela ocupa a mente, mas endurece o coração. Ela enche a boca de versículos, mas fecha os ouvidos do espírito, e aí acontece algo grave. A pessoa começa a confundir voz de Deus com voz da própria consciência religiosa. Tudo vira regra, tudo vira medo, tudo vira obrigação, tudo vira peso, mas a voz de Deus não oprime. Ela confronta sim, mas traz vida. Ela corta, mas cura. Ela corrige, mas aproxima. A religião diz, faça mais. O Espírito diz, volte para perto. A religião diz, você nunca é suficiente. O Espírito diz, permaneça em mim. A religião grita, o Espírito sussurra. E é por isso que muitos não ouvem mais. Porque estão cercados de ruído religioso, opiniões humanas, fórmulas prontas, regras mortas. E não conseguem mais reconhecer a voz viva de Deus. Jesus disse algo simples e profundo: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ele não disse, as minhas ovelhas sabem tudo. As minhas ovelhas acertam sempre. As minhas ovelhas nunca erram. Ele disse, ouvem. Ouvir é relação. Ouvir é proximidade. Ouvir exige silêncio interior. E a religião odeia o silêncio. Porque no silêncio Deus fala sem pedir permissão ao sistema. Talvez você não esteja longe de Deus. Talvez esteja apenas cercado demais por vozes. Talvez você não esteja em pecado aberto. Talvez esteja apenas endurecido pela rotina espiritual. Talvez você não tenha perdido a fé. Talvez tenha perdido a sensibilidade. E se for isso, Jesus ainda está falando. Mas você precisa se afastar do barulho que te ensinou a repetir, para voltar a ouvir aquele que fala com o coração. No próximo capítulo, você vai entender algo decisivo. Porque Deus muitas vezes fala através do silêncio e como reconhecer a voz dele quando tudo parece mudo. A religião faz barulho, a voz de Deus pede silêncio. Quando a religião cala a voz de Deus e você confunde barulho com direção, existe um dos obstáculos mais perigosos para ouvir a voz de Deus. E ele não vem do mundo, não vem do pecado escancarado, não vem da incredulidade, ele vem da religião. Sim, a religião pode te ensinar a falar de Deus e ao mesmo tempo te impedir de ouvi-lo. Você já percebeu isso? Há pessoas que oram todos os dias, leem a Bíblia, frequentam cultos, conhecem versículos, usam linguagem espiritual, mas não conseguem discernir a voz de Deus nas decisões mais simples da vida. E isso acontece porque a religião cria ruído, ela ensina fórmulas, ela cria padrões rígidos, ela substitui relacionamento por rotina, ela troca intimidade por repetição. Ela transforma a voz viva de Deus em regras engessadas. E quando isso acontece, algo trágico surge. O cristão começa a confundir barulho religioso com direção espiritual. Ele acha que porque está ocupado, está obediente, porque está ativo, está alinhado, porque está envolvido, está ouvindo Deus. Mas não está. Jesus confrontou isso com força. Ele falou com gente que conhecia a lei, citava as Escrituras e liderava o povo, mas estava espiritualmente surda. Eles sabiam falar de Deus, mas não reconheciam quando Deus falava diante deles. Esse é o perigo da cegueira espiritual produzida pela religião.
Ela te faz confiante demais para perceber que você parou de ouvir. A religião ensina você a perguntar: o que é permitido? O que é proibido? O que os outros fazem? O que esperam de mim? Mas o Espírito ensina você a perguntar: Senhor, o que tu estás dizendo agora? E aqui está o ponto central. A voz de Deus não se submete ao sistema religioso. Ela não cabe em agendas engessadas. Ela não se limita a formatos. Ela não depende de cargos. Ela não respeita vaidade espiritual. Deus fala com quem se rende, não com quem apenas repete. Muitos cristãos não ouvem mais a voz de Deus porque se tornaram especialistas em obedecer homens. Seguem líderes, métodos, doutrinas, estruturas, mas perderam a sensibilidade do espírito. E quando a religião ocupa o lugar da presença, a alma se torna dura. A oração vira discurso, a Bíblia vira argumento, o culto vira hábito e a voz de Deus vira memória distante. Mas Jesus nunca chamou ninguém para um sistema. Ele chamou para segui-lo. Seguir é ouvir. Seguir é parar quando ele para. Seguir é ir quando ele manda. Seguir é confiar quando ele se cala. Seguir é obedecer mesmo sem entender tudo. A religião diz: faça isso e viva. Jesus diz: escute minha voz e viva. Talvez hoje você esteja confuso. Não porque Deus não fala, mas porque há vozes demais ocupando o espaço onde só a voz dele deveria estar. Expectativas, regras, pressões, culpa, comparações, medo de errar, medo de decepcionar pessoas. Tudo isso gera barulho, e o Espírito não grita no meio do barulho. Ele sussurra no coração rendido. Por isso, às vezes, Deus te afasta do excesso de atividades, te desconecta de ambientes religiosos, te chama para o secreto, te confronta com o vazio, não para te afastar dele, mas para te devolver a ele. Porque ouvir a voz de Deus não é sobre fazer mais coisas espirituais, é sobre estar sensível. E a sensibilidade nasce quando a religião perde o trono e o Espírito Santo reassume o centro. Guarde isso no coração. Quanto mais barulho religioso, menos clareza espiritual. Quanto mais rendição, mais direção. E agora vamos entrar em algo ainda mais profundo. Como Deus fala no silêncio e por que muitos se desesperam exatamente no momento em que Ele está mais perto. Quando a voz de Deus não some, mas é abafada dentro de você, há um erro perigoso que muitos cristãos cometem quando falam sobre ouvir a voz de Deus. Eles dizem: Deus parou de falar. Mas isso quase nunca é verdade. Deus não parou de falar. O que mudou foi o ambiente interior. A cegueira espiritual não começa quando Deus se cala. Ela começa quando o coração fica barulhento demais para ouvir. Você continua orando, continua lendo a Bíblia, continua frequentando a igreja, mas por dentro algo está confuso. As decisões já não têm clareza. A paz já não acompanha os passos. E a voz que antes guiava, agora parece distante. Não porque Deus se afastou, mas porque outras vozes ocuparam espaço. A voz do medo, a voz da pressa, a voz da culpa, a voz da expectativa dos outros, a voz do sistema religioso dizendo o que você tem que fazer. E quando essas vozes falam alto demais, a voz de Deus não some, ela fica encoberta. Jesus nunca competiu com barulho. Ele sempre falou no tom do coração. Por isso tantos não o ouvem mais. A alma moderna vive acelerada, decide rápido, responde rápido, julga rápido, age rápido. Mas a voz de Deus exige algo que o mundo odeia: pausa. Quando você não para por dentro, não importa quantos cultos frequente, não importa quantas mensagens ouça, não importa quantos versículos memorize,
A voz de Deus não se revela a corações agitados, ela se revela a corações rendidos. E aqui está um sinal claro de cegueira espiritual, quando você começa a tomar decisões importantes sem consultar Deus de verdade, apenas pedindo que Ele abençoe algo que você já decidiu. Essa é uma oração perigosa. Senhor, abençoa o que eu escolhi, em vez de Senhor, mostra o que devo escolher. A cegueira cresce quando a oração vira confirmação de desejo, não busca por direção. Jesus deixou isso claro quando disse que suas ovelhas ouvem sua voz. Não porque são especiais, mas porque aprendem a reconhecer. Reconhecer exige convivência, exige silêncio, exige sensibilidade. Você não perde a audição espiritual de um dia para o outro. Ela se perde aos poucos, quando você ignora pequenos alertas, quando justifica o que já sabe que não agrada a Deus, quando silencia a consciência, quando troca a convicção por conveniência, quando chama a inquietação de coisa da sua cabeça. Aos poucos, a alma vai ficando grossa, e a voz de Deus, que antes era clara, passa a parecer distante, não porque Ele se afastou, mas porque você se acostumou a não ouvir. Mas aqui está a boa notícia: a audição espiritual pode ser restaurada. Jesus não desistiu de falar com você, Ele continua chamando, continua sinalizando, continua alertando, continua convidando, só que agora Ele quer algo diferente. Não mais pressa, não mais barulho, não mais controle. Ele quer rendição. Quando você aprende a calar as outras vozes, a voz de Deus volta a ficar nítida. Quando você para de correr, Ele volta a conduzir. Quando você deixa de se defender, Ele volta a ensinar. Ouvir Deus não é um mistério inacessível, é um relacionamento restaurado. E talvez hoje Ele esteja te dizendo algo simples, mas decisivo. Pare, volte, escute. Vamos entrar em algo ainda mais profundo. Porque Jesus continua falando, mas muitos só querem ouvir aquilo que confirma seus próprios desejos. Quando ouvir a voz de Deus, exige calar vozes que você se acostumou a seguir. Há um momento decisivo na vida espiritual em que o problema já não é falta de direção, é excesso de vozes. Você ora, você lê, você busca, mas mesmo assim não consegue ouvir Deus com clareza. E não é porque Ele parou de falar, é porque outras vozes ficaram altas demais dentro de você. Vozes de medo, vozes de experiências passadas, vozes de líderes que te marcaram, vozes de fracassos antigos, vozes de expectativas alheias, vozes do sistema religioso dizendo como Deus deveria falar. E no meio disso tudo, a voz do Espírito continua ali, mas abafada. Deus não grita para competir com o barulho. Ele espera que você escolha o silêncio. E aqui está uma verdade que poucos aceitam. Não dá para ouvir Deus enquanto você se apega a vozes que Ele nunca autorizou. Muitos dizem, Deus não fala comigo, quando na verdade Ele está falando, mas o coração está ocupado demais para escutar. Há pessoas que seguem conselhos humanos acima da direção espiritual. Outras seguem traumas como se fossem discernimento. Outras seguem sentimentos como se fossem revelação. Outras seguem tradição como se fosse voz do Espírito. E assim, a cegueira espiritual se instala, não por ausência de Deus, mas por confusão interna. Jesus enfrentou isso de frente. Ele disse que suas ovelhas conhecem sua voz. Mas isso significa algo muito sério. Elas aprendem a rejeitar vozes estranhas. Ouvir Deus não é apenas reconhecer quando Ele fala, é saber quando não é Ele. E isso exige renúncia. Renúncia de opiniões que parecem sábias, mas não vêm do céu. Renúncia de conselhos que agradam, mas não alinham. Renúncia de líderes que controlam mais do que apontam para Deus. Renúncia de padrões religiosos que ensinam regras, mas não ensinam intimidade. Porque há vozes que mantêm você ocupado, mas não te conduzem. Há vozes que acalmam a consciência, mas não transformam o coração.
Há vozes que soam espirituais, mas afastam você da dependência real de Deus. E enquanto essas vozes tiverem espaço, a voz do Espírito será tratada como dúvida. Por isso, Deus às vezes permite confusão, permite frustração, permite silêncio, permite que tudo fique embaralhado, não para te perder, mas para te levar a uma escolha. Ou você silencia o barulho, ou continuará sem clareza. Ouvir Deus exige parar de terceirizar a fé, exige parar de viver de opinião alheia, exige parar de tratar o Espírito como última opção, porque Deus não quer falar por cima das vozes. Ele quer que você decida quem tem autoridade no seu interior. E quando essa decisão acontece, algo muda. A confusão começa a ceder, a paz começa a voltar, a direção começa a se alinhar, a palavra começa a ganhar vida, a oração deixa de ser repetição e vira encontro. Não porque Deus passou a falar, mas porque você finalmente calou o que nunca deveria ter guiado você. Agora pense com sinceridade. Quais vozes você tem seguido que Deus nunca confirmou? Quem tem falado mais alto em você do que o Espírito Santo? Essa resposta pode ser o início da tua cura espiritual. E agora vamos tocar em algo ainda mais profundo. Quando Deus fala, mas você resiste porque a resposta exige mudança, não apenas entendimento. Deus fala com clareza quando você decide quem manda no seu coração. O sinal do silêncio que ensina. Quando Jesus fala sem palavras, há momentos em que você ora, clama, busca, e o céu parece quieto. Nenhuma resposta clara, nenhuma direção explícita, nenhum sinal visível. E é justamente aí que muitos se perdem, porque confundem silêncio com ausência. Mas o silêncio de Deus não é abandono, é ensinamento. Jesus ainda está falando com você. Só que agora, sem palavras. O problema é que fomos treinados para ouvir apenas quando há barulho, quando há emoção, quando há confirmação imediata. Mas o Espírito Santo também fala quando se cala, e esse tipo de fala exige maturidade. Quando Deus se cala, Ele está te ensinando a discernir, não apenas a sentir. Está te treinando a confiar, não apenas a entender. Está te chamando a caminhar pela fé, não pela ansiedade. Pensa nisso. Se Deus explicasse tudo, você dependeria da explicação. Mas quando Ele se cala, você aprende a depender dEle. Jesus fez isso com os discípulos. Muitas vezes, Ele não respondia de imediato. Outras vezes, respondia com uma pergunta. E em alguns momentos decisivos, Ele apenas se calava. Diante de Pilatos, Jesus se calou. Não porque não tinha o que dizer, mas porque já tinha discernido o que precisava ser feito. O silêncio ali não era fraqueza, era autoridade. Quando o Espírito Santo se cala na sua vida, Ele está te perguntando sem palavras: você confia em mim mesmo sem entender? Você segue mesmo sem sentir? Você permanece mesmo sem resposta? Esse silêncio revela algo em você. Revela se sua fé depende de sinais ou de relacionamento. Se você busca Deus ou apenas as respostas dele. Se você quer direção ou apenas confirmação do que já decidiu. Muitos cristãos tropeçam aqui, porque quando Deus se cala, eles correm para outras vozes, conselhos humanos, opiniões rasas, emoções instáveis, religiosidade barulhenta, e assim trocam o silêncio que ensina pelo barulho que confunde. Mas quem tem discernimento aprende a ficar no silêncio, a esperar, a ouvir com o Espírito, não com a pressa. O silêncio é o lugar onde a cegueira começa a cair. Porque sem distrações, a verdade aparece. Sem ruído, a consciência fala. Sem aplausos, o coração se revela. Há decisões que Deus não responde com palavras, porque a resposta já está escrita na sua paz, ou na falta dela.
Há caminhos que Deus não comenta, porque o simples fato de Ele não confirmar já é a resposta. Há escolhas que Deus não discute, porque Ele espera que você reconheça que o silêncio também é direção. Jesus ainda fala no silêncio, mas só ouve quem desacelerou por dentro. E aqui vai algo profundo. O silêncio de Deus sempre precede um amadurecimento espiritual. Antes de avançar, Ele aprofunda. Antes de revelar, Ele trata. Antes de falar alto, Ele sussurra. Ou se cala. Se você está vivendo um tempo assim, não se desespere. Não se ache rejeitado. Não se sinta esquecido. Talvez Deus esteja te levando a um nível de fé onde você não precisa mais de barulho para obedecer. E quando você aprende a ouvir no silêncio, a voz de Deus se torna inconfundível, mesmo no meio do caos. E agora, vamos entrar em um ponto ainda mais sensível. Quando Jesus fala através da dor, e por que ignorar isso, aprofunda a cegueira espiritual. Quando a voz de Deus confronta o que você não quer mudar, existe um momento decisivo na caminhada espiritual. Não é quando Deus consola, não é quando Ele abraça, não é quando Ele acalma, é quando Ele confronta, porque a voz de Deus nem sempre vem para aliviar. Às vezes, ela vem para desinstalar, e muitos confundem isso. Acham que, se a mensagem incomoda, não pode vir de Deus. Acham que, se dói, é acusação. Acham que, se confronta hábitos, decisões e escolhas, é julgamento. Mas não é. A voz que confronta é a voz que ama. Quando Jesus falava, muitos se sentiam atraídos. E muitos se sentiam profundamente incomodados. Não porque Ele fosse duro, mas porque a verdade sempre expõe aquilo que tentamos esconder. A cegueira espiritual começa quando você passa a rejeitar toda palavra que toca no teu pecado favorito, na tua desculpa recorrente, no teu apego secreto. Você continua ouvindo mensagens que confortam, mas evita as que corrigem. Você continua buscando palavras que animam, mas foge das que pedem mudança, e sem perceber, vai ficando surdo para a voz de Deus, porque Deus fala, mas você só quer ouvir o que confirma o que já decidiu fazer. Há momentos em que o Espírito Santo fala assim: isso precisa parar. Esse caminho não é meu. Essa relação não me agrada. Essa atitude está te afastando. Essa escolha vai te ferir. E o coração reage com resistência. Você racionaliza, justifica, espiritualiza o erro, procura apoio em quem concorda, ignora o incômodo. E cada vez que você faz isso, a voz fica mais distante. Não porque Deus se afastou, mas porque você se fechou. A verdade é simples e dura. Quem não aceita a correção perde discernimento. A voz de Deus sempre aponta para a vida. Mas antes de curar, ela corta. Antes de restaurar, ela expõe. Antes de libertar, ela confronta. E aqui está o ponto mais sério. Muitos cristãos não estão ouvindo Deus porque não querem mudar nada. Querem ouvir promessas, mas não querem ouvir chamados ao arrependimento. Querem ouvir sobre vitória, mas não querem ouvir sobre renúncia. Querem ouvir sobre graça, mas não querem ouvir sobre verdade. Só que Jesus nunca separou graça de verdade. Quando Ele falava com amor, Ele também chamava ao arrependimento. Quando Ele acolhia, Ele também dizia: vai e não peques mais. A cegueira espiritual se aprofunda quando o cristão transforma o Evangelho em conforto sem transformação. Se toda vez que você lê a Bíblia algo te incomoda, se toda vez que você ora surge um peso específico, se toda vez que você escuta uma mensagem o mesmo ponto volta, isso não é perseguição. É Deus insistindo. Ele está falando, Ele está apontando, Ele está chamando. A pergunta não é se Deus ainda fala. A pergunta é: você está disposto a obedecer ao que Ele já falou? Porque ouvir a voz de Deus não é apenas reconhecer o som, é aceitar a mudança que ela exige.
E neste momento, você vai entender algo ainda mais profundo. Quando Deus se cala, não é ausência, é teste de maturidade espiritual. Quando ouvir a voz de Deus exige silenciar tudo o mais. Há um ponto na caminhada espiritual em que Deus continua falando, mas você já não consegue mais ouvir, não porque Ele parou, mas porque o coração ficou barulhento demais. O Espírito Santo não compete com o ruído, ele não grita por atenção, ele não força espaço, ele espera silêncio. E é exatamente aqui que muitos cristãos perdem a voz de Deus sem perceber. Você ora, você lê a Bíblia, você até busca direção, mas a mente não para, o coração corre. As decisões já estão prontas antes da oração terminar. E então vem a frustração. Deus não fala comigo, mas fala. O problema é que ouvir exige parar. Jesus não falava com os discípulos no meio do tumulto da multidão. Ele os chamava para o caminho, para o barco, para o deserto, para a montanha, para o lugar onde o barulho ficava para trás. Porque a voz de Deus não se revela a um coração apressado. A cegueira espiritual moderna não vem da falta de fé, vem do excesso de distração. Você vive cercado de vozes, opiniões, conselhos, expectativas, cobranças, urgências, telas, notificações, pressões invisíveis. E no meio disso tudo, a voz de Deus continua, baixa, firme, constante, mas ignorada. Ouvir a voz de Deus exige coragem para fazer algo que o mundo odeia, parar. Parar de decidir tudo rápido, parar de responder tudo na hora, parar de correr atrás de tudo, parar de preencher todo o silêncio com distração. Porque o silêncio não é vazio, o silêncio é território sagrado. É no silêncio que a alma se revela, é no silêncio que o Espírito fala, é no silêncio que a cegueira começa a cair. Muitos têm medo do silêncio porque nele Deus confronta. No silêncio, ele mostra o que precisa ser abandonado. No silêncio, ele expõe a motivação errada. No silêncio, ele revela caminhos que a carne não quer seguir. Por isso tanta gente foge. Mas quem foge do silêncio, foge da voz. A Bíblia diz que Deus não estava no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo, mas no sussurro suave. E o sussurro só é ouvido por quem se aquieta. A voz de Deus não vem para satisfazer curiosidade, ela vem para alinhar o coração. Quando você aprende a silenciar por dentro, algo muda. A ansiedade perde força, a confusão diminui, as decisões ficam mais claras. A paz começa a guiar. Você passa a reconhecer a voz de Deus não pelo volume, mas pelo peso de verdade que ela carrega. Ela não empurra, ela direciona, ela não confunde, ela esclarece, ela não apressa, ela firma. Ouvir Deus não é um dom raro, é uma postura. É escolher o secreto em vez do barulho, é escolher a presença em vez da pressa, é escolher obedecer antes de entender tudo. E quando você faz isso, algo poderoso acontece. A cegueira espiritual começa a cair não de uma vez, mas camada por camada. E agora, vamos tocar em algo ainda mais sensível. Quando Deus fala, mas você não gosta do que Ele está dizendo. E por que muitos escolhem ficar cegos? Quando a voz de Deus confronta o que você prefere não mudar. Existe um momento na caminhada espiritual em que ouvir a voz de Deus deixa de ser confortável. Ela já não vem apenas como consolo, ela vem como confronto. E é aqui que muitos se fecham, porque ouvir Deus enquanto Ele confirma o que você quer é fácil. Difícil é ouvir quando Ele toca exatamente no ponto que você tenta esconder. A cegueira espiritual não começa quando Deus se cala. Ela começa quando Deus fala e você escolhe não obedecer. Há pessoas que dizem, não consigo ouvir a voz de Deus, mas a verdade é que ouviram, só não gostaram do que ouviram. A voz veio dizendo para perdoar, mas você preferiu guardar mágoa. Veio dizendo para parar, mas você insistiu em continuar.
Veio dizendo para sair, mas você ficou. Veio dizendo para mudar, mas você se acomodou. E pouco a pouco, algo acontece por dentro. A sensibilidade diminui, a clareza some, a oração fica pesada. A palavra já não arde como antes, não porque Deus parou de falar, mas porque o coração criou resistência. Jesus falou sobre isso quando disse que alguns têm olhos, mas não veem, ouvidos, mas não ouvem. Não é falta de capacidade espiritual, é falta de rendição. A voz de Deus não compete com a sua vontade, ela espera que você escolha. E toda vez que você ignora um confronto do Espírito, você não perde a salvação, mas perde nitidez espiritual. A visão fica turva, o discernimento enfraquece, o erro começa a parecer normal. Deus não confronta para humilhar, Ele confronta para curar. A voz que expõe é a mesma que restaura. A palavra que corta é a mesma que liberta, mas só escuta quem se dispõe a mudar. Talvez hoje você não esteja surdo espiritualmente. Talvez você esteja apenas resistindo. E a pergunta que fica ecoando é simples, mas profunda. O que Deus já te pediu para mudar? E você continua adiando, porque quando o coração se rende, a voz volta a ficar clara. E agora você vai ver o que acontece quando essa rendição acontece de verdade. Quando a rendição cura a cegueira e a voz de Deus volta a ser clara, há um ponto de virada na vida espiritual que muda tudo. Não é quando você entende mais, é quando você se rende de verdade. A voz de Deus se torna clara quando o coração para de negociar. Enquanto você tenta adaptar a vontade de Deus à sua própria agenda, o som fica confuso. Mas quando você diz, seja feita a tua vontade, algo se alinha por dentro. A cegueira espiritual não é curada com mais informação, ela é curada com entrega. Quando você se rende, a oração muda. Já não é cobrança, é conversa. Quando você se rende, a palavra muda. Já não é leitura, é espelho. Quando você se rende, as decisões mudam. Já não são impulsivas, são guiadas. E pouco a pouco, a voz que parecia distante volta a ser íntima. Não como grito, mas como direção segura. Deus não fala para confundir, Ele fala para conduzir. E Ele fala de muitas formas, na paz que permanece, na inquietação que alerta, na palavra que salta aos olhos, na porta que se fecha, no silêncio que amadurece, no conselho que confronta. Mas tudo isso só é discernido por quem decidiu obedecer antes de entender tudo. Jesus nunca prometeu explicar tudo. Ele prometeu estar junto. E quem anda com Ele aprende a reconhecer sua voz não pelo volume, mas pelo caráter. A voz de Deus nunca gera medo paralisante. Ela gera temor que conduz. Nunca gera confusão prolongada. Ela traz clareza progressiva. Nunca leva ao orgulho. Ela conduz à humildade. Se hoje você sente que quer ouvir Deus de novo, saiba, Ele nunca parou de falar. Você apenas precisava se alinhar. A cegueira cai quando a rendição começa, e a voz volta quando o coração se curva. E agora chegamos ao encerramento desta mensagem. Jesus Cristo ainda está falando com você. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Há algo que Deus quis despertar em você hoje. Jesus Cristo continua falando. Não como religião, não como sistema, mas como pastor que chama pelo nome. A cegueira espiritual não define quem você é. Ela é uma condição que pode ser curada. E tudo começa quando você admite: Senhor, eu quero ouvir de novo. Deus não rejeita quem pede visão, não despreza quem pede direção, não se afasta de quem se rende. Hoje você pode sair daqui diferente, mais sensível, mais atento, mais alinhado. Não porque você ouviu um vídeo, mas porque decidiu abrir o coração. Vamos orar, Senhor Jesus. Abre os nossos olhos espirituais. Cura a cegueira que o medo, o orgulho e a religião criaram. Ensina-nos a reconhecer Tua voz acima de todas as outras. Dá-nos coragem para obedecer, mesmo quando dói.
restaura a sensibilidade, renova o discernimento, conduz-nos pelo caminho da verdade, que nunca nos falte luz, que nunca nos falte direção, que nunca nos falte intimidade contigo. Amém. Se essa palavra falou com você, inscreva-se no Sabedoria da Graça, ative o sininho, comente: Senhor, eu quero ouvir tua voz. E compartilhe este vídeo com alguém que precisa despertar, porque Jesus ainda está falando, e quem tem ouvidos, ouve.